Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Eu queria chamar ao palco a Stephanie Birman, sócia estrategista-chefe do BTG. Stephanie, por favor. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite à PwC, ao Schmoller, para estar aqui nesse painel. É um prazer estar aqui discutindo economia com vocês. Se você pudesse se apresentar um pouquinho do que você faz lá, se autodescrever, por favor. Bom, então, para começar essa autodescrição, sou uma mulher branca, de cabelo castanhos, olhos castanhos, estou vestindo aqui um vestido. E lá no banco, eu sento na tesouraria mesmo, né? A gente fala que os economistas, tem os economistas que são sell side, então eles fazem o cenário para, vamos dizer, para os clientes do banco, e o meu papel é sentar ali na tesouraria. O meu cenário é o cenário que é utilizado pelo próprio banco, né, para consumo interno, e às vezes eu venho aqui também falar um pouco sobre o nosso cenário que a gente usa lá no banco para os clientes. O palco é seu. Obrigada. Vou sentar aqui. Bom, gente, boa tarde. É difícil falar aqui um pouco de economia depois do almoço, mas eu vou começar falando um pouco sobre o nosso cenário, como é que a gente está vendo o cenário de juros, de câmbio, como é que a gente está vendo o crescimento econômico, cenário fiscal, cenário lá fora, qual que é o impacto para o cenário aqui dentro. E aí, enfim, qualquer dúvida também, Schmoller, é só interromper. Acho que eu gosto de começar falando, contextualizando um pouco o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje, se a gente olhar, a gente tem uma inflação no mundo, né? Que, se a gente pegar ali pré-pandemia, era uma inflação que nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, a inflação era em torno de 3%, então os preços variavam ali todo ano em torno desses 3%. E aí, na pandemia, a gente viu a inflação ir na Europa para cima de 10%, no Reino Unido acima de 10%, nos Estados Unidos para 9%, e aqui no Brasil também a inflação foi bem alta, embora aqui a gente tenha alguns períodos, vamos dizer assim, nos últimos, que faz parte da nossa história, com uma inflação bem alta. E aí, o que causou um pouco essa inflação, né? Para a gente também contextualizar onde a gente está agora. Bom, a primeira coisa é que na pandemia, o que aconteceu é que tinha muita dúvida, né? Se aquela questão do fechamento das empresas, o fechamento do comércio, etc., isso demoraria muito. Então, os países, né, de maneira geral, os governos, os bancos centrais, eles adicionaram muito estímulo nessa economia. Então, os governos, né, eles apresentaram novos programas de gastos, né? Aqui no Brasil a gente viu aumento, por exemplo, dos programas sociais, entre outros programas, mas isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, no Chile, enfim, diversas economias. E, além disso, os bancos centrais, né, o que eles fizeram? Eles adicionaram um estímulo monetário. Então, no Brasil, a gente cortou a taxa de juros para 2%, nos Estados Unidos foi para 0%, na Europa foi uma taxa ainda mais negativa, porque realmente foi uma resposta, né, que a gente fala, foi a resposta mais rápida que a gente viu na história, vamos dizer assim, na história moderna. Então, qual que foi o resultado disso? Ninguém imaginava, no fundo, que a resposta, tanto dos gastos fiscais, quanto do estímulo monetário, redução da taxa de juros, algum incentivo para o crédito, etc., que esse impacto seria tão rápido e tão grande nas economias. Então, quando o Banco Central aqui no Brasil cortou a taxa de juros para 2%, eles não imaginavam que a economia naquele ano praticamente não fosse nem apresentar contração, né? Eu lembro que a estimativa em março, abril, lá de 2020, é que a economia aqui teria uma contração de mais ou menos uns 11%, assim, tinha essa estimativa. E, no final, acabou sendo muito diferente disso. Então, acho que tinha um pouco desse panorama. E aí, o que aconteceu? Com esses programas sociais e também estímulo monetário, as pessoas não podiam sair de casa, né? E acabaram consumindo muito bens, né? Então,
consumiam produtos eletrônicos, etc. A inflação desses produtos, que a gente chama dos produtos industriais, num primeiro momento ela subiu bastante, porque as pessoas estavam em casa, não gastavam em serviços, gastavam em bens, a inflação subiu bastante. E também por quê? O que estava acontecendo ao mesmo tempo? A produção também estava comprometida, né? Na China, muitas pessoas não podiam ir, enfim, para onde eram as fábricas. Tinham pessoas que estavam em outros países e não conseguiam voltar para o seu próprio país para trabalhar. Então, realmente, a produção ficou comprometida. Além disso, a gente pode falar que a gente está num período de uma transição energética, que começou antes da pandemia. O que é a transição energética? No fundo, usar uma energia, vamos dizer assim, que é mais poluente para uma energia menos poluente. Só que esse período de transição, né, ele demora. E nesse período você acaba produzindo menos energia também, né? Porque para construir... para a gente construir uma planta eólica, alguma coisa de energia solar, tudo isso demanda investimento, demanda tempo. Então, esse processo, né, as pessoas, né, lá na Europa, por exemplo, elas estavam usando menos energia que dependesse do carvão para investir nessas energias alternativas. Então, também foi muito difícil de você, nesse período que tem uma demanda muito forte por bens e que a produção de bens demanda muita energia e a produção de energia no mundo, né, estava comprometida. O que aconteceu? O preço da energia subiu, o preço do próprio petróleo, que não é energia, enfim, limpa, também subiu. Enfim, de maneira geral, a gente viu então o preço da energia subindo, o preço vamos dizer, dos bens de maneira geral subindo também, e isso acabou tendo uma inflação muito alta, né? Ou seja, era uma demanda muito forte para uma oferta comprometida, não tinha peças, etc, etc. E aí os bancos centrais ao redor do mundo, eles pensavam, bom, à medida que a economia for reabrindo, as pessoas vão deixar de consumir bens e vão passar a consumir serviços, então eu não preciso me preocupar com essa inflação, vamos dizer assim, né? Porque ela vai normalizar a partir desse período de reabertura da economia. E aí o que a gente observou? No fundo, nesse período da reabertura, o que a gente viu foi o seguinte: realmente a inflação de serviços, ou seja, pacote turístico, passagem aérea, hotéis, a inflação desses produtos, ou o preço desses produtos, eles começaram a subir bastante. A passagem aérea, o ano passado, nos Estados Unidos, ali no primeiro semestre, subiu 40%. Aqui também. Só que a inflação de bens, ela demorou a normalizar, porque as pessoas também continuavam consumindo os produtos, menos, obviamente, do que naquele período, vamos dizer assim, de pico ali de 2020, mas elas continuaram, enfim, consumindo. Por quê? Porque tinha tanto programa de transferência de renda, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente chegava a fazer uma conta que o americano médio, ali no meio da pandemia, ele estava até mais rico do que antes, de tantos programas que estavam sendo implementados. Então, só que, como eu falei, a reabertura foi muito rápida. A vacina, claro que demorou, né? Todo mundo, obviamente, gostaria que tivesse sido mais rápido, mas acabou vindo antes do que o esperado, em março, abril, por exemplo, de 2020. E então os bancos centrais e os governos, de maneira geral, eles demoraram muito a perceber que a demanda estava totalmente desequilibrada com a oferta. Porque a oferta de produtos, enfim, lá na Ásia, principalmente, ela só foi normalizar em meados do ano passado. Então, vamos pensar que a gente passou 2020, 2021, né, sem peças, com o pessoal reduzido. Então, a produção, de fato, estava comprometida. E, além de tudo, a gente teve a invasão, né, da Rússia na Ucrânia ali no início do ano passado, né, no final de fevereiro, início de março, que também exacerbou esse movimento no preço das commodities, principalmente energéticas, né? Então, a gente viu primeiro o preço do petróleo, chegou a 120, 130 dólares o barril.
os preços das commodities, dos grãos, porque embora, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, elas não sejam tão representantes, ou o peso delas na economia mundial é pequeno, um é 4%, outro é 2%, em relação à produção dos grãos, o impacto é muito grande. Elas representam em torno de 40% da produção dos grãos. Então, a gente viu a soja, o milho, o trigo subindo bastante naquele primeiro momento da invasão. Depois teve uma normalização, teve aquela corrente, né, aquele corredor que foi possível escoar os grãos, então acabou aquela alta de preços que a gente viu muito grande, muito intensa no início do ano passado, ela foi, de certa maneira, revertida. Mas isso, naquele momento, obviamente, acabou deixando a inflação, né, ou seja, a variação de preço ainda mais intensa. Então, esse era mais ou menos o contexto. Os bancos centrais demoraram muito para subir a taxa de juros, mas começaram a subir ali em 2021. Na verdade, o Banco Central aqui no Brasil foi o primeiro, então subiu lá, foi para de 2 para 13,75, agora começou a reduzir. E os outros bancos centrais, de maneira geral, também começaram a subir os juros. E onde a gente está agora? Olha, a inflação, aquela parte de bens e de commodities, etc., que estava bem alta, essa inflação começou a normalizar, e ela já está bem normalizada. Por quê? O preço do frete foi normalizado. Hoje em dia, não tem fila de navios, enfim, em algum lugar no mundo para trazer produtos da China para o Brasil, etc. Então, assim, essa parte toda da produção de peças foi normalizada. Tem um indicador também que a gente fala que é para ver se tem alguma restrição nessa parte de oferta, ele está próximo do nível mais baixo, ou seja, não tem restrição nenhuma. E a gente teve também alguma apreciação do câmbio, né? O dólar, que estava muito forte ali no período da pandemia, começou a se enfraquecer globalmente. Isso ajudou também a inflação no mundo inteiro a ficar mais baixa, né? Então, essa parte de bens a gente está normalizando no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, diversos países do mundo. O que faltou? Faltou a parte da inflação de serviços, porque as pessoas ainda demandam, né? A gente fala, puxa, a pandemia parece que, enfim, ficou para trás e já faz um tempo. Mas a demanda por serviços ainda é muito alta, né? Talvez essa até seja uma mudança estrutural. As pessoas hoje elas querem mais ir num restaurante, ou querem uma viagem, querem algo, né, ou um serviço, uma experiência, elas dão mais valor a isso do que, eventualmente, a comprar um produto, né, a comprar um bem. Então, acho que tem um pouco dessa mudança estrutural, e isso dificulta um pouco, né, que a gente normalize essa inflação. O que é normalizar? Trazer a inflação no Brasil, que foi mais de 10%, o ano passado foi 6%, esse ano a gente tem 4,6%. Ainda é acima da meta de inflação aqui, que é 3%. Nos Estados Unidos, a inflação foi de 9% para 3%. Mas quando a gente tira a parte de gasolina e alimento, que foi algo que realmente normalizou, a gente vê que a inflação ainda está rodando em 4,7%, mais ou menos. A meta de inflação lá nos Estados Unidos é 2%. Então, a gente ainda tem, vamos dizer assim, um período em que a gente precisa, eventualmente, de alguma desaceleração na economia, né, para, de fato, trazer essa inflação de serviços mais para baixo e a gente ter uma inflação mais baixa. Mas por que precisa? Qual a diferença de 3 para 2, de 4 para 2? Poxa, precisa realmente ter alguma desaceleração da atividade para conseguir isso? E aí, no final das contas, é o seguinte, né? A inflação baixa, ela é previsibilidade, né? Não importa se é 2, se é 3, se é 4. Se a inflação, a meta aqui é 3, aí nesse ano é 5, outro é 4, outro é 4,5, enfim, você não sabe exatamente onde vai estar a inflação, isso te dá menos previsibilidade. Vocês trabalham com contratos, trabalham com... e os contratos precisam ter essa previsibilidade. Então, no fundo, por isso que é tão importante a gente ter essa ancoragem, inflação mais baixa, etc, etc. Tá? E aí a gente vai para o caso, vou trazer aqui um pouco do caso do Brasil e depois a gente fala um pouco, no fundo, dos Estados Unidos, que é tão importante nesse contexto, né? Se a gente olhar assim, de maneira geral, os países em que esse processo de desinflação ele já está mais avançado, os países começaram a cortar a taxa de juros. Basicamente, o Chile estava com a taxa em 11,25%, cortou a taxa de juros em 100 pontos base ali no final de julho, trouxe a taxa para 10,25%.
E a expectativa, enfim, é que lá no Chile a taxa, né, a nossa expectativa vai para em torno de uns 4% no ano que vem. O Brasil foi o segundo país a cortar a taxa de juros, né? O Brasil lá no dia 2 de agosto, né, o Copom reduziu a taxa de 3,75 para 13,25%. E por que aqui no Brasil a gente está conseguindo, vamos dizer assim, a gente começou esse processo de corte de juros e para onde vai a taxa de juros, né? Acho que um ponto que foi bem importante no Brasil, se a gente pegar, por exemplo, na eleição, né? A gente teve eleição ano passado, e aí ninguém sabia muito bem como é que seria, vamos dizer assim, esses próximos 4 anos em termos econômicos. Afinal de contas, a gente não sabia qual que seria o plano do governo, qual que era o plano fiscal, enfim, qual que era o plano econômico. Então, tinha uma certa dúvida com relação a isso. No início do ano, acho que as pessoas, bem no início do ano, chegou a ter um pessimismo, né? Porque o presidente Lula, ele falava muito em mudar a meta de inflação. Então, tinha algum intervencionismo, vamos dizer assim, ali nessa parte econômica, demitir o presidente do Banco Central. Então, isso acabou gerando ali no início um pessimismo. Por quê? Por que essa questão da meta de inflação foi tão importante? Ela foi importantíssima, ela foi determinante para o Banco Central, no fundo, cortar a taxa de juros. Acho que a avaliação ali do governo era o seguinte, olha, o Banco Central ele só vai cortar a taxa de juros quando ele vê que a projeção dele de inflação está abaixo da meta dele, certo? Então, naquele momento, a projeção do Banco Central era acima de 3%, que era a meta, no horizonte ali relevante de política monetária. Tá? Então, não tinha espaço, vamos dizer assim, para reduzir a taxa de juros. Então, o presidente, acho que o pensamento na época era o seguinte, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos elevar essa meta de inflação de 3, por exemplo, para 4, não tinha assim um número. Porque se for para 4%, a projeção do Banco Central vai estar abaixo da meta e ele vai poder reduzir a taxa de juros, estimular a atividade econômica, reduzir o desemprego, etc, etc. O problema desse raciocínio é que quando começa, né, as pessoas começam a discutir que a meta de inflação, que a inflação pode ser mais alta, as pessoas começam a esperar uma inflação mais alta. Então, as pessoas não eram mais 3, as pessoas começavam, não, a meta no Brasil, então a inflação no Brasil daqui 2, 3 anos vai ser 4 e não 3. E aí, o que aconteceu? A projeção dos analistas, de maneira geral, subiu. Estava ali em 3%, subiu para 4%. E essa projeção, que é o relatório Focus, que o Banco Central divulga toda semana, ela é vamos dizer assim, uma das variáveis mais importantes do próprio modelo do Banco Central para prever a inflação. Então, se todo mundo revisou, né, na média, a inflação de 3 para 4, a projeção do Banco Central subiu ali no primeiro semestre e, na verdade, dificultou o trabalho do Banco Central de reduzir a taxa de juros. E aí, eu acho que o governo demorou um pouquinho, mas entendeu a mensagem, viu que seria ruim, no fundo, mudar a meta de inflação. Acho que ficou claro. E aí, na decisão do CMN, do Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, eles decidiram, ali no final de junho, dia 29 de junho, manter a meta de inflação, porque é uma decisão que tem na última quinta-feira de junho de cada ano, eles definem a meta de inflação 2 anos à frente. Então, teve a decisão e eles decidiram que a meta de inflação, agora, eles não vão decidir todo ano, é uma meta de inflação, vamos dizer assim, agora para sempre, de 3%, porque o Banco Central ele não vai mais precisar atingir a meta no final de cada ano. Agora é o ano calendário que eles chamam, ou seja, em todo mês, vamos dizer assim, ele precisa realmente deixar a inflação em 3%. Então, isso foi uma decisão super importante, porque deu credibilidade para o Banco Central, para a política econômica, de pensar, não, gente, realmente eles estão comprometidos com essa meta, eles não vão interferir, a meta é 3%, então deixa eu revisar para baixo a minha inflação, porque não vai ser 4%, vai ser abaixo. E aí, as expectativas de inflação, o que é a expectativa, no fundo? A projeção dos analistas tem cerca de 300 analistas, economistas, vamos dizer assim, que participam dessa pesquisa, revisaram para baixo a projeção de inflação. A projeção do Banco Central caiu, ficou abaixo da meta e permitiu realmente esse corte de juros, e foi um corte de juros no momento, né, naquele momento, dia 2 de agosto, que foi até um pouco mais do que o esperado pelo mercado, pelos analistas. Então, assim, foi uma decisão super importante, né?
Então, acho que foi um ponto bem positivo. E uma outra questão que ajudou o Brasil também, né, na comparação aí com os outros países, foi que a gente começou a ter ali mais ou menos em abril, maio, nós lá no banco, a gente é top 1 de projeção de inflação no Brasil, top 1 mesmo, anual, né? A gente projeta a inflação de maneira bem acurada, a gente se dedica muito a isso. E a gente, nos últimos anos, a gente sempre vinha com uma inflação acima, vamos dizer assim, da média do mercado. E a partir de abril, maio desse ano, a gente começou a revisar muito a nossa inflação para baixo, né? Por quê? Bom, a gente começou a olhar o preço de carne, por exemplo, começou a cair bastante. Enfim, quem acompanha esse mercado sabe, uma queda muito relevante, se a gente olhar desde abril, e ela continua, né? No fundo, a gente usa a curva do preço do boi para projetar a inflação, e o que a gente vê é que isso está muito associado ao ciclo, vamos dizer assim, do boi, do gado, que demora cerca de 2 anos, então não é algo assim que nem o preço do tubérculo, que sobe, chove mais, etc., chove menos, acaba afetando. Não, uma coisa que é um fator que tem um pouco mais de persistência. Então, a gente teve uma revisão importante, eu diria que a parte de alimentos, e aí puxada principalmente por carnes, explicou uma parte grande da nossa revisão de inflação. Só para vocês terem ideia, a gente projetava a inflação desse ano, ali no início do ano, em 6,5%, 6,5%. Hoje, a nossa projeção é 4,6%, então vai 2 pontos percentuais a menos, sendo que teve essa última alta da gasolina, né, que impactou a nossa projeção em mais ou menos uns 0,3 ponto percentual. E, além disso, nessa nossa projeção, a gente tem uma parte do El Niño, que é um fenômeno climático que deve puxar um pouco os preços aqui no Brasil de alimentos ali para o final do ano, ao longo do ano que vem. É super incerto, mas a gente, né, a projeção, enfim, desses centros, enfim, climáticos, é que vai ter o El Niño um pouco mais forte, no fundo que é seca no Nordeste, um pouco mais de chuva aqui, acaba tendo esse impacto no preço dos alimentos. Então, enfim, então mesmo com tudo isso, a nossa projeção é de 4,6%. Então, teve essa ajuda do preço dos alimentos, dessa parte de carnes. E eu acho que um outro ponto importante que a gente começou a ver é que a inflação de serviços no Brasil, ela começou a desacelerar também. Então, só para vocês terem ideia, a inflação era 6% de serviços há 3 meses atrás, e a nossa projeção é que ela vai chegar em 4% em setembro. Então, uma desaceleração também considerável. O que está fazendo a inflação de serviços desacelerar? Se a taxa de desemprego aqui no Brasil está no mínimo histórico, vamos dizer assim, recente. A taxa está em 8%, 7,9% com ajuste sazonal, mas, se a gente olhar pré-pandemia, a taxa de desemprego no Brasil era 12%. Aí, na pandemia, subiu para quase 15% e caiu para 8%. Então, como é que com esse desemprego tão baixo, né, para o padrão do Brasil, a gente está vendo alguma desaceleração dessa inflação de serviços, que é a inflação do médico, do cabeleireiro, do dentista, serviços pessoais de maneira geral. E o que a gente está vendo é que tem um repasse dessa parte que não é serviços para os próprios serviços. Então, por exemplo, um dono de um restaurante, ele vê que o alimento está subindo menos, ou está até caindo. A parte de energia também não está subindo, está desacelerando. Enfim, a inflação, vamos dizer assim, que a pessoa tem, ou que ela acompanha dos produtos, dos insumos, etc., é uma inflação que não está subindo. Então, ela não vai repassar. Ou o reajuste do restaurante vai ser menor do que foi no passado, por conta dessa desaceleração. Então, acho que isso é importante, é um pouco do que a gente está observando agora. É isso que a gente fala, é o repasse da inflação dos outros itens para a inflação de serviço, para o restaurante, para o pacote turístico, para a passagem aérea, etc., etc. Então, é um pouco isso que a gente está vendo. Além disso, um fator importante é que o salário real, que chegou a subir bastante, claro que é bom, todo mundo quer que o salário real suba, mas só que se ele sobe muito, ele pode chegar a um determinado nível que ele começa até, na verdade, a desacelerar a atividade, porque você não consegue contratar aquelas pessoas, acaba ficando realmente algo muito apertado. E o que a gente está vendo agora é que esse salário real ele foi um pouquinho negativo, agora está próximo a 0. Qual que é a implicação disso? Bom, se está próximo a 0, significa que não vai pressionar a inflação para frente. Então, na nossa avaliação, essa desaceleração da inflação de serviços que a gente está observando, ela vai ser mais persistente, o que é ótimo para o Banco Central, porque
no fundo, o Banco Central ele cortou a taxa de juros e falou o seguinte: olha, eu vou manter esse ritmo de corte de 50 pontos base para os próximos meses. Né? Esse vai ser o meu ritmo, vamos dizer assim, ótimo de corte de juros. Mas, na nossa avaliação, se a gente tiver uma redução realmente dessa inflação de serviços como a gente espera, né, se confirmar o nosso cenário, a gente vê uma boa chance do Banco Central, por exemplo, reduzir a taxa Selic num ritmo mais forte. Não na próxima reunião, que é a reunião do dia 21 de setembro, mas na reunião do dia 1º de novembro. Então, a gente vê uma boa chance. E aí, se reduzir em 0,75 em novembro e dezembro, a taxa Selic terminaria o ano em 11,25%. Né, que é abaixo também do que está precificado, do que é a expectativa, etc. Obviamente, isso seria muito positivo se for, obviamente, sustentado pela essa inflação de serviços. Se a inflação de serviços for o que a gente espera, vai ter mais alguma queda de projeção de inflação do Banco Central, dos analistas. Então, acho que isso seria muito positivo realmente para o Brasil, ajudaria os ativos de risco, de maneira geral. E aí a gente vê, né, para onde vai a taxa de juros. Né? A gente acha... No fundo, vamos pensar um pouco aqui no equilíbrio na economia, né? Para onde vai a taxa? Bom, olha, a taxa de juros a gente acha que vai para a taxa neutra, né? O que é essa taxa neutra, a taxa de juros de equilíbrio? Essa taxa de juros de equilíbrio é basicamente a meta de inflação, 3%, mais uma inflação, mais uma taxa de juros real, tá? De equilíbrio, que é estimada, é uma variável difícil, né, de estimar, mas que, por exemplo, o Banco Central acredita que essa taxa esteja em torno de 4,5%. A gente lá no banco faz algumas contas, está mais próximo de 5%. O que determina essa taxa de juro neutra? A quantidade de crédito direcionado no país, porque, por exemplo, se o crédito direcionado, o crédito subsidiado, né, com uma taxa menor, ele é muito grande, né, na parcela do crédito total, significa que o restante do crédito tem que ter, ou da economia, tem que ter uma taxa de juros muito mais alta. Né? Então, a gente reduziu, teve uma redução, esse crédito direcionado chegou a ser 50%, por exemplo, do crédito, hoje em dia está mais próximo, caiu, está abaixo de 40%. Então, isso é muito relevante. Isso ajudou a ter uma queda, por exemplo, do juro neutro. Por outro lado, hoje a nossa dívida é maior do que era no passado, então isso acaba contribuindo para uma taxa de juros mais alta. Aqui, além disso, a taxa de juros, vamos dizer assim, global, a taxa de juros livre de risco, seria a taxa de juros dos Estados Unidos, de equilíbrio, se alguma coisa, ela também é um pouquinho mais alta. Hoje, os Estados Unidos também têm uma dívida maior, etc. Então, a gente acredita que essa taxa de juros de equilíbrio ela chegou a ser 8% no passado, em termos reais, chegou a cair para 3,5%, hoje em dia está ali em torno de 4,5%, 5%. Então, vamos pegar aqui que é isso nominal. Se é 4,5%, 5%, mais 3% de inflação, seria em torno de 8%, vamos dizer assim. Só que as expectativas de inflação do Brasil de médio e longo prazo, elas não voltaram para 3%, elas estão em 3,5%. Elas caíram de 4% para 3,5%, que foi super importante, mas ainda está acima da meta. Né? Então, a gente tem que considerar isso na nossa conta. Então, seria 8%, mas por conta das expectativas de inflação que ainda estão um pouco desancoradas, ou seja, a projeção das pessoas para do ano de 2025, 26, 27 ainda é um pouco acima da meta. Então, essa taxa talvez estaria mais próximo de 8,5%. A gente acha que o ciclo da taxa de juros vai para em torno desse valor, 8,5% de taxa final, 8,5%, 9%, alguma coisa nesse sentido, que deve ser atingido ali meados, mais ou menos, do ano de 2024. Tá? O que pode mudar isso? Bom, se a gente tiver uma desaceleração da atividade muito mais intensa, obviamente a gente pode ir para uma taxa baixa do neutro, porque se a gente olhar historicamente, né, os bancos centrais eles nunca conseguem acertar muito, vamos dizer assim, o nível ali final. Então, às vezes, sobem muito a taxa de juros, reduzem muito a taxa de juros, mas a gente vê algo, como eu falei, em torno de 8,5%, 9%. Se a gente pegar a curva de juros, está acima disso, está em torno de 9,2%, em torno desse valor. Então, a gente vê que nosso cenário é que a taxa de juros vai para um nível realmente um pouco mais baixo. Tá? E aí, quais são os riscos, né, que a gente vê aí para frente? Tá? Os riscos que a gente vê, bom, primeiro tem o risco fiscal, né? O que a gente vê do risco fiscal? Em relação
O risco fiscal, no fundo, assim, teve o arcabouço fiscal que foi aprovado até nessa semana, né? Foi aprovado na Câmara, ele tinha sido primeiro aprovado na Câmara, foi opcionado, voltou para a Câmara. E qual foi a relevância desse arcabouço, né? No fundo, é claro que o teto de gastos que foi implementado, né, aprovado ali no final de 2016, ele era muito relevante, mas ele era um ajuste via gastos, né? Ou seja, os gastos do governo não poderiam crescer mais do que a inflação. Tá? Só que qual que era o problema disso? Os gastos aqui no Brasil, eles crescem, na média, mais do que a inflação. Então, para você cumprir o teto de gastos, era necessário uma discussão e uma redução realmente do gasto. E foi algo que a sociedade não aceitou. Né? Não aceitou. De 6 anos, enfim, que o teto de gastos durou, enfim, que ele durou 3 anos, ele não foi cumprido. É claro que teve pandemia e tal. Então, acho que teve essa questão da sociedade não querer reduzir gastos. Quando foi enviado, vamos dizer, para o Congresso aprovar alguns programas de redução de gastos, eles não foram para frente. Tá? Aí, o arcabouço fiscal, ele é um ajuste via o lado da receita. Tá? Ou seja, nesse arcabouço fiscal, os gastos eles vão crescer em termos reais entre 0,6% e 2,5%. Tá? Então, vai sempre ter algum crescimento dos gastos. No entanto, as receitas vão precisar crescer. Por quê? Se a gente olhar nesse ano, por exemplo, o Brasil vai ter um déficit de 1%, ou seja, gastos serão maiores que as receitas, em torno de 1% do PIB. E para a gente estabilizar a nossa dívida pública, que hoje, o ano passado, foi 73% do PIB, a gente precisa ter um superávit, ou seja, receitas maiores que despesas, em torno de 2% do PIB. Tá? Um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente precisa ir de -1 para +2, com aumento de gastos. A conta não é fácil, então a gente realmente vai precisar de um aumento de receita. Só que ninguém quer pagar também mais imposto, certo? A nossa carga tributária é 34% do PIB, está no nível mais alto. Né? Ninguém quer pagar mais imposto. Então, o que o governo, né, o Haddad, né, o ministro Haddad, ele está fazendo? Olha, vamos olhar a parte judicial e ver o que a gente pode conseguir de receita via tirar algum benefício que alguma empresa esteja pagando ou que ela esteja recebendo esse benefício e, na verdade, não deveria. Né? Tirar brechas da Constituição, no fundo é isso. Só que isso também não é fácil, né? Embora as estimativas iniciais eram grandes, né? Quando a gente vê na prática, não é tão grande assim. Então, foram anunciadas algumas coisas, até aprovadas no início do ano, mas a receita está vindo um pouco abaixo, de fato, do que o governo esperava em alguns programas, tá? Que eles achavam que ia ter. Então, qual que é a conclusão? É que, para cumprir, e aí nesse arcabouço fiscal tem uma meta, né? E a meta que o governo vai mandar no projeto de lei, que ele vai mandar até quinta-feira da semana que vem, dia 31 de agosto, provavelmente ele vai mandar uma meta de superávit primário, enfim, para o ano que vem de 0. Ou seja, o objetivo deles é passar de um déficit de 1% esse ano para 0, equilibrar as contas para o ano que vem. Olha, se a gente pegar o consenso de mercado, não vou nem falar da nossa projeção, é que o governo não vai conseguir, que ele ainda vai ter um déficit de 0,8%. Por quê? Porque para chegar no 1%, a avaliação geral também é que ele vai precisar arrecadar mais de 150 bilhões de reais. É claro que tem crescimento do PIB que afeta, tem outras variáveis, mas, de maneira geral, tem um consenso que precisa realmente de uma arrecadação muito mais alta. Então, qual que é a estratégia do governo? Vai mandar também com esse, vamos dizer, com esse projeto, com essa meta para o ano que vem, vai mandar algumas medidas ao longo do segundo semestre para tentar gerar uma maior arrecadação. Fim dos juros sobre capital próprio, taxação de fundos exclusivos, taxação dos investimentos offshore, blá, blá. A gente, né, acho que tem discutido e está muito no jornal isso. No entanto, a gente sabe que também a aprovação não vai ser fácil. Primeiro porque o próprio governo não tem uma maioria, vamos dizer assim, grande no Congresso. E acho que tem uma própria agenda do próprio presidente, vamos dizer assim, da Câmara, de tentar ter alguma, vamos dizer assim, acho que
ele também não quer aprovar qualquer tipo de aumento de imposto, né? Acho que ele quer ter um pouco de discussão, será que vale a pena, não vale, etc. Taxar dividendos. Enfim, é claro que o Brasil também tem muitos desses pontos que é muito diferente dos outros países do G20, né? Todos taxam dividendos, não tem juros sobre capital próprio, tem taxação de fundo exclusivo. Então, assim, a gente vai ficar um pouco mais próximo dos outros países, assim, faz sentido. Mas também parece que a aprovação não vai ser muito fácil. Tá? Então, qual que é a conclusão? Bom, esses próximos 6 meses vão ser muito importantes para a gente entender quão factível vai ser esse cumprimento da meta, né, fiscal para o ano que vem. Se a gente chegar no final do ano, poucas medidas foram aprovadas, enfim, vai ter uma dúvida maior e a gente pode questionar um pouco essa, né, trajetória de dívida para frente, ou se aprovar tudo, obviamente vai ficar um pouco mais fácil. Tá? A gente não acha que isso é um risco para o Brasil, que, nossa, se não aprovar o fim do JCP, então já era, o Haddad não vai conseguir, o risco fiscal vai ficar muito importante, os juros aqui vão abrir, o câmbio vai depreciar. A gente também não vê uma coisa nesse sentido, né? Por quê? Porque acho que um ponto também que foi muito importante para o mercado especificamente foi entender que o ministro Haddad ele tem um comprometimento, uma intenção, de fato, de tentar melhorar as contas públicas. Parece pouco isso, mas é bastante, porque às vezes chega uma pessoa lá, poderia chegar e falar, não tenho meta de superávit, os gastos vão subir mesmo, enfim, e não dá, assim, tem algum plano, vamos dizer assim, tem alguma trajetória, alguma previsibilidade nas contas, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que essa intenção de melhorar as contas públicas, acho que é importante. É claro que isso não dura para sempre, se não entregar o resultado, as pessoas vão começar a questionar. Então, acho que só esse ponto ali para a gente observar ali ao longo desses próximos 6 meses, tá? E aí eu acho que um outro fator que é bem importante é o cenário externo, né? Por quê? Bom, aqui no Brasil estava, vamos dizer, se a gente olhar os meses de junho, julho, era um cenário em que a gente via um cenário externo que a gente fala que era favorável. O que era isso? Olha, o Fed, né, o Banco Central Americano, vai subir a taxa de juros em só mais uma vez e vai começar a cortar a taxa de juros em algum momento do ano que vem, de modo que esse diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos, ele não vai ficar tão pequeno assim com o Brasil cortando juros. Não é algo que vai atrapalhar por exemplo, porque se esse diferencial de juros, né, o Brasil começa a cortar juros, os Estados Unidos sobe até a taxa de juros, nem corta, o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos pode cair num nível que começa a afetar a nossa taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio que chegou aí para 4,70, a gente achava até que podia ir mais para baixo, hoje está em 4,88. Se as pessoas começarem a questionar a história fiscal com a história externa do Banco Central Americano não cortar a taxa de juros, a taxa de câmbio pode subir ainda mais. Então, é um ponto importante também para essa questão da redução dos juros aqui no Brasil, né? Para sustentabilidade de um nível de juros mais baixo. O nosso cenário básico é que o Banco Central Americano ele não vai mais subir a taxa de juros. Se subir, vai ser só mais uma vez. E o nosso cenário é que a taxa de juros lá nos Estados Unidos elas vão começar a cair ali em meados de 2024. Então, a taxa que hoje está em 5,4%, pode até ter mais uma alta, embora não seja o nosso cenário básico, mas ela vai para cerca de 2,5%, ali mais ou menos em 2 anos. Eles vão demorar cerca de 2 anos, então, meados de 2025, a taxa vai estar nesses 2,5%, então a gente vê 300 pontos base de queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, assim, o nosso cenário é que, se a gente olhar a economia global, a gente vê alguma desaceleração econômica na Europa, na China, né? Sem falar na China, a China está decepcionando bastante em termos de crescimento econômico, mas no Chile, na Noruega, nos países europeus de maneira geral, no leste europeu, na Ásia. Mas a gente não vê uma desaceleração importante nos Estados Unidos ainda, tá? E isso está fazendo com que as curvas de juros lá fora, elas têm subido, né? Lá fora não, nos Estados Unidos especificamente, ela tem subido. Então, a taxa de juros de 10 anos, que era em abril, mais ou menos, abril, maio, em torno ali de 3,5%, hoje está em 4,3%. A gente teve uma abertura forte da curva de juros americana que
impactou a curva de juros aqui, que fez um pouco, né, provocou um pouco de uma depreciação do câmbio, o câmbio era 4,70, foi para quase 5. Muito nessa história de não ter a desaceleração. A nossa avaliação é que tem uma defasagem grande de política monetária para a atividade, ou seja, esse aumento de taxa de juros que o Federal Reserve fez, de 0 praticamente para 5,25, ele demora para atingir a atividade, ainda mais nos Estados Unidos, né? Eles também tiveram uma contribuição fiscal importante. Então, quando a gente olha para frente, a gente acredita, enfim, e a taxa de juros lá está bastante restritiva. Se a gente olhar a taxa de juros real, que desconta a inflação, de 10 anos, está próxima de 2%, ela bateu 2%. É o nível mais alto desde 2007. É de 2009, mas é que 2009 foi para 2% só porque a inflação caiu muito, assim, foi um período muito curto. Então, assim, é uma inflação mais alta ali desde 2007, uma taxa de juros real mais alta desde 2007, então é uma taxa que está bastante restritiva. As condições de crédito nos Estados Unidos também estão restritivas. Então, a nossa avaliação é que a gente vai ver uma desaceleração gradual. A gente não espera nenhuma recessão. Então, o crescimento americano que vai sair de 2,5%, que é onde está rodando agora, para algo entre 1%, entre 0% e 1%, e é uma desaceleração diferente do que a gente viu nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos. Porque nos últimos 20 anos a gente viu uma desaceleração muito forte na crise de 2008. 2001, a gente chegou a ter uma desaceleração muito forte também, uma contração de 2 trimestres, foi curto, mas a gente observou também nos Estados Unidos. E agora, uma desaceleração muito pequena, é o pouso suave, né, que é chamado, que é um pouco de uma desaceleração gradual, mas nos Estados Unidos, o processo de desinflação, ele está até mais rápido do que na Europa, do que no Reino Unido. A inflação de serviços lá, como é muito ligada ao setor de moradia, de aluguel, etc., essa inflação ela chegou a subir bastante quando o preço das casas estava elevado, ali no pós-pandemia, muita demanda por casa, as taxas baixas, e aí reverteu a taxa de juros subiu bastante. A taxa de juros de hipoteca, né, para você comprar uma casa nos Estados Unidos, está mais de 7%. Né? Então, é um setor que ele já tinha desacelerado, voltou a acelerar um pouquinho no início desse ano, porque as taxas, enfim, caíram ali no final do ano passado, início desse ano, e agora, enfim, é um setor que a gente vê uma desaceleração realmente mais intensa à frente. Então, a gente acha que é um problema realmente de defasagem, vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer e é um processo gradual. Né? Então, o Fed também não vai cortar a taxa de juros rapidamente. Vão ser 300 pontos base em cerca de mais ou menos uns 2 anos. Tá? Bom, acho que eu vou falar só mais um pouquinho da China, só porque é importante também para o Brasil, nosso maior parceiro comercial. E aí, acho que qual que é a relevância da China, né? Se a gente pensar no início do ano, então a gente olhava o crescimento na China, as pessoas começaram a cogitar, com o fim da política de Covid-0, né, eles começaram a cogitar que o crescimento poderia ser em torno de 5%, 6%. Tá? No entanto, o crescimento foi muito forte, sim, no início do ano, só que foi um crescimento que ele não sustentou. Quando a gente olha os últimos indicadores, eles estão muito mais próximos de um crescimento de 3%, do que de 6%, vamos dizer assim. E qual que é a implicação disso para o Brasil e para o mundo? Bom, tem algumas implicações. Primeiro se o governo realmente quisesse acelerar esse crescimento econômico, ele poderia. Né? É uma economia de um planejador central, ele tem realmente várias ferramentas. Eles poderiam, vamos dizer assim, estimular realmente esse setor imobiliário. Mas eles não têm feito, eles têm falado, a gente vai cortar a taxa de juros em 0,15 ponto percentual. Então, eles têm feito medidas muito pequenas e com pouco impacto, vamos dizer assim. Então, eles têm feito poucas medidas. Então, na nossa avaliação, é uma desaceleração que ela veio para ficar. Né? Eu falei mais próximo de 3%, a gente tem um crescimento, uma projeção de um crescimento esse ano de 4,5%. E para o ano que vem, a gente tem de 3,5%. E aí a implicação é a seguinte, o que a gente está vendo? A China está observando uma deflação. Uma deflação, ou seja, enquanto os países, de maneira geral, ainda estão, né, com esse problema da inflação alta, já começou uma desaceleração, mas a inflação, de maneira geral, ainda é alta, a China não tem inflação, ela está com deflação. Isso ajuda, obviamente, a inflação mundial, porque muitos produtos, né, como eu falei, a nosso maior parceiro comercial ainda é a China. Então, isso acho que tem uma contribuição
condição positiva ou favorável para a gente ter uma inflação mais baixa nos próximos, vamos dizer assim. É um fator, né? Um só fator que ajuda a ter essa inflação mais baixa. E eu acho que um outro ponto é que, para o Brasil, por exemplo, era sempre importante quando a China investia muito nessa parte imobiliária, porque ela puxava o minério de ferro, ela puxava as commodities que eram importantes para nós, né? Então, ajudava a Vale, ajudava o Brasil de maneira geral. Então, isso ela não está mais fazendo. Por quê? Porque por que a China não quer, vamos dizer assim, investir na economia? Não é investir, mas não quer que o crescimento fique alto por um período considerável. Porque aquele crescimento alto de 7%, de 10%, era um crescimento muito baseado em investimento. E a China não quer mais isso, ela quer rebalancear a economia, quer uma economia que seja mais próxima da do Brasil, da dos Estados Unidos, em que o consumo é a maior parte do PIB, o consumo é 60% do PIB, não é o investimento aqui é 20% do PIB, como é o caso nos Estados Unidos. Por quê? Porque o rebalanceamento também é uma demanda social, né? Que as pessoas consumam mais, não seja só baseado naquela questão do investimento. Então, essa parece ser uma questão estrutural, realmente. Um crescimento menor, vai ter uma inflação menor, também vai ter uma demanda menor por commodities de maneira geral, que tem um impacto positivo e negativo para o Brasil. Então, o impacto negativo, porque o minério de ferro, etc., a demanda por isso poderia ser maior e, obviamente, ajudar. Mas, por outro lado, preço de commodities em níveis um pouco mais baixos ajudam a gente e outros países na questão da inflação. Porque a gente viu o que aconteceu, embora a gente seja um produtor muito importante de grãos, vamos dizer assim, né, de commodities, quando o preço das commodities subiram de maneira muito relevante, ali em março, por exemplo, do ano passado, a nossa inflação subiu muito, o Banco Central teve que subir mais a taxa de juros, né? Então, isso também não é bom. Então, e também não é que o preço das commodities está lá embaixo, né? Realmente, a gente teve o nível, né, é muito acima do pré-pandemia, né? Acho que do pré-pandemia, se a gente pegar um índice geral de preço de commodities, ele subiu, se a gente olhar, subiu mais ou menos, sei lá, acho que quase duplicou, vamos dizer assim, de valor. E agora a gente tem, obviamente, alguma redução, mas o nível ainda é muito acima. Né? E eu acho que o que é importante para o Brasil, por exemplo, esse ano, a gente está tendo, mesmo com preços mais baixos, a gente vai ter a maior saldo comercial da história do Brasil. Vai ser ali em torno de 80 bilhões de reais, mesmo com preços mais baixos. Por quê? Porque foi a maior safra que a gente já teve. Então, a quantidade, vamos dizer assim, está sendo muito mais relevante do que um preço, que ele é um pouco mais baixo do que, vamos dizer, no ano passado, mas, como eu falei, muito acima do pré-pandemia. Então, assim, eu não vejo, quando a gente fala a China vai crescer mais, vai crescer menos, vamos pensar nas variáveis que ela vai, obviamente, impactar o Brasil, através do câmbio seria via commodities, a gente não está vendo, nem, se a gente olhar no ano, por exemplo, né, a gente teve esse desapontamento com a China, o real é uma das melhores moedas, né, e a moeda da China é uma das piores, porque esse desapontamento com o crescimento, né, teve algum fluxo de saída. Então, tem essa diferença, por exemplo, a nossa moeda apreciou mesmo no momento que a moeda da China depreciou. E eu acho que um ponto importante também é que o Brasil é uma economia fechada. O que é uma economia fechada? É uma economia que depende muito da dinâmica interna do país, né? Não é que se a China... É claro que a China tem sua relevância, mas a gente depende mais se a nossa inflação aqui está mais baixa, se o nosso juro está mais baixo. Então, esse tipo de coisa acaba sendo... Se as nossas contas fiscais também estão em ordem, então acho que isso acaba sendo bem mais relevante. Não, talvez uma pergunta aqui, a gente está com o nosso tempo, desses fatores mais voláteis que você comentou ao longo da explanação, o que na tua visão pessoal ou do banco a gente deveria pôr mais atenção, o que assusta mais, o que de fato poderia ter um impacto maior e mudar o cenário? Porque o cenário, de maneira geral, é um cenário otimista do Brasil, né? De fato, a gente tem esse cenário. É um cenário que os juros caem mais, que a inflação vai desacelerar. Esse cenário é bom para a Bolsa, é bom para os ativos de maneira geral. Qual que é o nosso grande risco? Eu diria que é esse cenário externo. Então, se a gente estiver errado e os Estados Unidos tiver que subir mais os juros, não cortar a taxa de juros, e aqui o câmbio, enfim, apresentar uma depreciação, vai para 5,30, algo nesse sentido, eu acho que esse seria um cenário que, vamos dizer assim, dificultaria o trabalho do Banco Central de reduzir a taxa de juros. Então, acho que esse é um fator. Por que isso aconteceria? A atividade não desacelera, a inflação volta a acelerar.
enfim, um juro de equilíbrio nos Estados Unidos talvez seja muito maior. Não é o nosso cenário, tá? Não é o nosso cenário, eu acho que não é nem o cenário do Fed, né? Mas, obviamente, é algo que a gente vai monitorar. Amanhã, inclusive, o Powell, né, que é o presidente do Fed, ele tem um discurso bem importante. Às 11 da manhã, ele está lá em Jackson Hole, um discurso que normalmente ele usa para dar uma indicação para frente do que ele vai fazer. E a grande discussão é, ele está próximo de parar, ou se ele não parar, é só mais uma ou não? É um Banco Central que ainda está vendo a inflação alta, atividade forte e talvez tenha muito mais trabalho a fazer. Esse tipo de discussão. E o outro ponto, como eu comentei, acho que é a questão fiscal. Eu não acho que é algo de curtíssimo prazo, mas eu diria que se nesses próximos 6 meses nada for aprovado, ou for aprovado muito pouco, a Receita desapontar, será que esse tema fiscal de previsibilidade, de tentar realmente deixar a trajetória da dívida numa trajetória mais... a dívida vai subir nos próximos anos, mas que ela não suba tanto. A dívida está em 73% do PIB, né, que foi o ano passado, e vai, no final desse mandato, entre 78% e 83% do PIB no final... em 2026, dependendo, obviamente, ali das políticas. Então, acho que é um pouco esse cenário fiscal, mais para... pode gerar, em algum momento, alguma discussão de que não cumpre a meta, e aí a gente começar a ter uma desconfiança, as taxas de juros longas abrirem, o câmbio deprecia, né, aumenta o prêmio de risco. Então, são 2 fatores, não para o curtíssimo prazo, talvez acho que o externo seja mais imediato, porque acho que vai ficar claro aí nos próximos 2 meses, vamos dizer assim, se o Fed vai precisar subir mais ou não, enfim, acho que vai ficar claro. E a parte fiscal, eu diria que é mais nos próximos 6 a 8 meses. A gente vê uma discussão, na verdade, mais firme com relação a essa questão fiscal, mais para o primeiro trimestre do ano que vem, honestamente. Mas seriam esses 2 pontos aí para a gente monitorar, que poderia alterar esse nosso cenário aí mais positivo. Perfeito. Obrigado novamente pela gentileza de aceitar o nosso convite. E a gente vai para o próximo. Gente, obrigada pelo convite. Enfim, foi um prazer estar aqui conversando com vocês.